Oba. Ontem, dia 12 de junho, dia especial, né? Hoje já são dia 13, ontem, quem fez a opção ontem por ir em bares e restaurantes aí de muita concorrência, acabou se complicando um pouco. É preciso ficar bem entendido e bem claro o seguinte: Dia das Mães e Dia dos Namorados, porra, mosquito aberto. Dia das Mães e Dia dos Namorados é muito complicado você ir a bares e restaurantes. A concorrência é grande, a fila é grande. Quando chega a sua vez de sentar para comer, você tem que fazer isso muito rápido porque tem gente esperando. Então, a sugestão que eu dou é a seguinte: se você quer dar um presente legal para sua namorada, no caso, para o seu namorado, no caso, o ideal é você fazer o seguinte: no dia anterior, dia 11, você encontra a sua amada, encontra o seu amado e vão juntos curtir uma noite bem curtida, né? Aquele período longo, uma noite legal, né? E depois de decorrida aquela noite, terminar com um belo de um café da manhã. E na parte da noite do dia 12, fazer uma coisa mais tranquila, onde não haja tanta concorrência. Ficar em fila, como eu vi ontem, em shopping, né, bares, restaurantes, etc., filas quilométricas aí, não faz isso não, cara. Dia das Mães não tem outro jeito, né? Para o Dia do Namorado tem essa sugestão aí. Pode ir no que eu tô falando, que é bom. 12 horas de convívio com a sua preta, com a sua namorada, né? Curte legal, né? Aquela noitezinha legal, uma bebidinha, um tira-gosto, um bate-papo, muito amor, né? Aquele soninho no meio da madrugada, antes de amanhecer, né? Uma outra atividade. E depois encerrar com um belo café da manhã e depois sai tranquilo, vai pro seu trabalho, né? Porque dia 12 não é feriado. Vai trabalhar, ela também vai trabalhar. Depois, no final do expediente, se encontra de novo, faça uma coisa mais tranquila. Resolvido o problema. Entendeu? Então essa é uma sugestão que pode ficar para você pro próximo ano, né? Então, por esse motivo, por ser 12 de junho ontem, eu então não assisti. Não assisti aos 6 jogos, né, que rolaram ontem pelo Campeonato Brasileiro Série A. Ontem jogaram Botafogo e Grêmio. Grêmio ganhou por 1-0. Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza fez o resultado. Internacional e Bahia, Flamengo e CSA, Santos e Corinthians e Palmeiras e Avaí. Esse jogo era para ser hoje, mas não sei por que anteciparam esse jogo aí e foi ontem, eu nem sabia. Né? Os resultados dos jogos de ontem: o Botafogo, que vinha embalado a ponto até da sua torcida acreditar que o Botafogo poderia alcançar voos mais altos. O Botafogo ontem encontrou com o Grêmio aqui no Engenhão. Muita mulher ontem, passei pelo shopping e tudo mais, muita mulher, muita gente torcendo o Botafogo. Mas o Botafogo ontem perdeu para o Grêmio, um resultado que era bem provável de acontecer, né? O Grêmio é uma equipe, tem um elenco que é difícil de você entender por que está nessa posição. Agora já vem subindo, se eu não me engano, o Grêmio já está com 11 pontos, né? Agora começa a dar uma subida, entendeu? E termina essa primeira etapa aí da primeira fase do campeonato fora da zona de rebaixamento, como esperava o treinador, como esperava qualquer um que acompanha futebol. Sabia que o Grêmio ia sair dessa, o Grêmio não ia ficar lá no lugar do Grêmio, né? Então o Grêmio bateu o Botafogo aqui no Engenhão por 1-0. Fortaleza bateu o Cruzeiro, um jogo que também o resultado poderia acontecer, menos provável do que no jogo do Botafogo. O Fortaleza bateu o Cruzeiro que não vem bem. Cruzeiro não tá legal não, o Cruzeiro não tá bem não. Perdeu pro Fortaleza ontem, terminou a participação do Cruzeiro nessa primeira etapa aí, dessas 9 rodadas. Daqui a pouco eu vou dizer aqui a classificação. E o Fortaleza fez o papel dele, né? Terminou também a participação dele nessa primeira etapa
vencendo um adversário grande, né? O outro jogo foi Internacional e Bahia, o Internacional mantendo a invencibilidade lá no campo dele. Bateu o Bahia que vem bem. Eu já cansei de falar aqui em outros vídeos que eu fiz aqui que o Bahia vem fazendo uma boa temporada, mas era um resultado bem difícil, né? Ter um resultado positivo lá contra o Internacional. O Internacional fez a parte dele e bateu o Bahia por 3-1, um placar até que eu não esperava, 3-1. Então, se o Internacional criou para fazer 3, então deve ter criado no mínimo para fazer 5, né? E conseguiu fazer 3-1 no Bahia. O Flamengo bateu o CSA por 2-0. Um detalhe desse jogo é que eu vi o segundo tempo desse jogo. Se o Flamengo terminou o primeiro tempo empatando com o CSA por 0-0, fica difícil de entender, né? Porque o CSA então deve ter jogado muito. Pelo segundo tempo que eu vi, o CSA fez uma barreira ali, todo mundo atrás da linha da bola, todo mundo, quando o Flamengo estava com a bola, o time do CSA todo atrás, né, dentro do seu próprio campo, esperando roubar uma bola para sair em contra-ataque. Se o CSA fizer isso contra qualquer outro adversário aí, vai complicar a vida de muita gente, né? Porque se conseguiu ficar no primeiro tempo aí num 0-0 com o Flamengo, apesar do Flamengo ter jogado um jogo sem os seus titulares, e aí vai um detalhe muito importante, né? Eu cheguei à conclusão de que o elenco do Flamengo é inferior ao elenco do Palmeiras, por exemplo. Ao elenco do Palmeiras, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque o Palmeiras, quando não joga com o seu time titular, joga com os outros, né, reserva, vamos dizer assim, o Palmeiras mantém um padrão, né? E isso não acontece com o Flamengo. O Flamengo é um jogando com o seu time titular e é outro completamente diferente quando joga com menos 5 dos seus titulares, né? Então o Flamengo ontem jogou sem o Diego Alves, sem o Pará, 2, sem o Léo Duarte, 3, sem o Cuejá, 4, sem o Arrascaeta, 5, sem o Diego, 6, né? Então jogou sem 6, mais a ausência do Trauco, 7, né? Então o Flamengo jogou sem, vamos dizer aí, com 6 ou 7 titulares de fora, né? Mas se isso acontecer com o Palmeiras mantém um padrão e o Flamengo não manteve. Ganhou ontem por 2-0 do CSA, ganhou, mas não jogou nada. Deu um jogo ruim, um jogo feio. Parece que o Flamengo não estava muito incomodado, doido para o jogo acabar logo, para tirar esses dias aí de folga, né? O Flamengo sabia, né? Eles imaginavam que fosse ganhar do CSA, como ganharam, mas o jogo mesmo não foi nada. O Flamengo não jogou absolutamente nada. Bruno Henrique caiu de produção assustadoramente, Gabriel também. Essa parada aí para a Copa América aí, tomara que sirva para o novo treinador trabalhar e nesse período aí de parada para a Copa América, que haja pelo menos uns 2 amistosos aí para ajustar uma nova forma do Flamengo jogar. O Flamengo ainda não encontrou o jeito de jogar. O jeito de jogar, na minha opinião, que o Flamengo deve implantar é o jeito de jogar como jogou contra o Fortaleza. Apesar de ter criado e perdido, o Flamengo continua criando e perdendo muitas oportunidades de gol, entendeu? Precisa finalizar melhor, entendeu? Ontem o gol, o Vitinho fez o gol e o Gabriel fez o outro. O Gabriel num gol de oportunismo, que era para o Arão ter feito o gol, né? Fez uma bela jogada, chutou de bico, rasteiro, o goleiro soltou, a bola subiu, o Gabriel cabeceou sozinho para dentro do gol, né? Mas, repito, o Flamengo não jogou bem, né? Na minha opinião, e ficou provado para mim que o elenco do Flamengo é inferior tecnicamente ao do Palmeiras, né? O jogo entre os dois times titulares deve dar um tremendo jogo. Espero que no dia que for para ver o confronto entre Flamengo e Palmeiras, os dois estejam com o time titular. A tendência é que dê um tremendo de um jogo, né? O Santos bateu o Corinthians, eu não vi esse jogo, mas deve ter sido um jogo bom, né? E como já falei, o Palmeiras bateu o Avaí, né, num jogo que não estava nem previsto para ontem, né? Na classificação, o Palmeiras é o primeiro com 22 pontos, né? Vou falar todo mundo que já fez 9 jogos. Palmeiras já fez 9, Santos já fez 9, o Flamengo já fez 9, Internacional 9, Botafogo já fez 9, Bahia também já fez 9, assim como o Grêmio, como o Fortaleza, como o Cruzeiro, como o Fluminense, né? Como o CSA. Todos esses fizeram 9 jogos já, né? Então o Palmeiras com 22 pontos, Santos com 20, Flamengo com 17, Internacional 16,
E Atlético Mineiro está com 15 pontos, mas ainda está com 8 jogos, joga hoje. Atlético Mineiro e São Paulo, né? O Botafogo já está em 6º lugar com 15 pontos. O Bahia em 7º com 14. São Paulo está com 13 pontos em oitavo. São Paulo pode chegar a 16, porque ainda joga hoje contra o próprio Atlético Mineiro. O Goiás está com 12 pontos em 9º. O 10º é o Corinthians com 12, entendeu? O Corinthians está aí também marcando 8 jogos, eu não entendi. Sim, o Corinthians está com 8 jogos porque uma rodada o Corinthians adiou, né? Por conta de jogo ali, jogou fora a Sul-Americana, tinha o Flamengo, tinha o Campeonato Brasileiro, então adiou ali. Aí o Corinthians parou aí com 8 jogos. O jogo que ficou faltando aí, para completar 9, vai ser remarcado, né? O Grêmio está em 11º com 11 pontos, olha a subida do Grêmio, está em 11º colocado, né? O Atlético Paranaense é o 12º com 10 pontos. O Atlético Paranaense também joga hoje, né? Está com 8 jogos, completando hoje. O Ceará está com 10 pontos, o Ceará está em 13º, também 8 jogos, joga hoje contra o Vasco, né? Fortaleza completou, né? Está em 14º com 10 pontos. 15º o Cruzeiro com 8 pontos. Agora você vê, de 27 pontos disputados, o Cruzeiro ganhou apenas 8. Está acontecendo alguma coisa no Cruzeiro e daqui a pouco a bomba vai estourar. Na volta para cumprimento do restante da primeira etapa, do primeiro turno, se o Cruzeiro tiver 2 jogos aí com mau resultado, sei não, né? Então o Cruzeiro 15º. Na zona do rebaixamento, ainda não tem. O Fluminense é o primeiro fora da zona, 16º com 7 pontos. A coisa também tá ruim pro Fluminense. 7 pontos de 27 disputados, né? Zona do rebaixamento, Chapecoense com 7 pontos é 18º. Vasco é o 18º com 6 pontos. O CSA 19º e o Avaí o 20º, né? Então, hoje ainda teremos aí 4 jogos, né? Chapecoense e Fluminense, jogo complicado para o Fluminense lá dentro. Fluminense e Chapecoense estão ali, um colado no outro, um é 16º, outro é 17º, os dois estão com 7 pontos. Então a tendência é que seja um bom jogo hoje aí. Muito difícil jogar lá contra o Chapecoense, né? O Atlético Mineiro pega o São Paulo, também um jogo que me parece bom, né? O Atlético vem bem, né? O Atlético Mineiro está bem colocado, está na 5ª posição, pode ultrapassar o Flamengo, roubar a posição do Flamengo. Nesse caso o Flamengo cairia para a 4ª posição, o Flamengo está em 3º, está com 17 pontos. O único que alcança o Flamengo, que ultrapassa o Flamengo hoje, é o Atlético Mineiro, se ganhar do São Paulo. Se ganhar do São Paulo vai a 18, aí assume a 3ª posição e o Flamengo vai para a 4ª posição, tirando o lugar do Internacional, né? E tem Goiás e Atlético Paranaense, um jogo aí entre o Goiás não está mal, está na 9ª colocação, pô. E está marcando na tabela que o Goiás tem 7 jogos, aí eu não consegui entender. É o que tem menos jogos, 7 jogos o Goiás. Por quê? Por que será? O que houve com o Goiás? 7 jogos, né? Então vai jogar hoje e depois vai complementar aí os dois. Vai jogar hoje, vai fazer o 8º jogo, vai ficar faltando um, né? E o outro jogo é Vasco e Ceará, em São Januário, né? Um jogo complicado, mas o Vasco vem embalado, vai buscar a 2ª vitória direta depois que Vanderlei Luxemburgo assumiu o time do Vasco, né? Falando sobre seleção brasileira feminina, eu estava vendo o jogo hoje no primeiro tempo. O Brasil fez 2-0, mas eu não me empolguei porque eu tinha quase que certeza que a Austrália ia virar. Sabe o que é você olhar assim e ver? Eu falei até uma coisa que o pessoal, até alguns amigos meus que criticou, achou machista a minha fala. Mas, cara, não dá. Mas fez 2-0 contra a Austrália, parece que se apavorou porque estava ganhando a Austrália 2-0. Ainda no primeiro tempo a Austrália diminuiu para 2-1. Falei, Brasil vai perder esse jogo. E perdeu por 3-2. Marta jogou o primeiro tempo, não voltou para o segundo, com uma lesão lá na coxa, não sei se é a mesma, né? Se foi a mesma, gravou aí, vai ser pior, né? Essa menina Cristiane, centroavante, ela é um centroavante, né? Ela não é uma centroavante, ela é um centroavante. Fez um belíssimo gol de cabeça, né? Antecipando a marcação e atacando a bola, fazendo gol. Jogador interessante. Mas é aquele negócio, a seleção brasileira, quando a Austrália cruzava a bola dentro da área da seleção brasileira,
eu via que a jogadora brasileira ficava muito preocupada e aquele barata voa, aquela coisa toda, e eu percebi que a seleção australiana ficava mais esperando a falha da defesa brasileira para ela poder concluir, né? Diferentemente isso quando a bola era lá na área da seleção australiana, entendeu? As brasileiras ficavam atarefadíssimas, atabalhoadíssimas para resolver, e a seleção australiana procurando esperar uma hora calma para recuperar a bola e sair jogando, né? Então os gols da Austrália foram muito fáceis, gol contra, bola chutada, bola cruzada na área e o time brasileiro aceitando. Enfim, um jogo que a seleção brasileira poderia ter feito o melhor resultado, mas se apavoraram. Não sei se a Marta não jogou no segundo tempo, eu não sei o que aconteceu, que elas ficaram meio sem referência, mas enfim, eu tinha certeza que ia perder o jogo. Não é questão de ser negativo não, mas eu vi pelo jeito que a Austrália jogou. Tomou 2-0 e não se abalou. Continuou fazendo o mesmo jogo delas. E o Brasil tomava a bola, né, na defesa, mas não sabia sair jogando. Elas roubavam de novo e apertava, enfim. Seleção brasileira, uma derrota, uma vitória. Bateu quem tinha que bater, bateu no primeiro jogo e em quem vai apanhar de todas as outras duas seleções, né? Então, agora o Brasil vai pegar a Itália, vai ter que ver o que vai fazer aí. Não pode perder. Se perder, tchau, né? Mas enfim, o jogo de futebol feminino ainda é bem diferente. Vai levar ainda bastante tempo para o futebol feminino crescer aqui. Já melhorou muito, né? Mas ainda falta muita experiência, muita malícia no jogo, no jeito de jogar. Tá faltando muita coisa ainda, tá certo? Então, ó, uma boa quinta-feira para todos aí. Vamos aguardar os jogos da parte da noite de hoje do Campeonato Brasileiro. Bom final de tarde, bom início de noite para todos.